Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos o que é neologismo. Nessa exposição, trataremos do conceito, tipos e também exemplos. É o que nós veremos agora. Para começar, vamos conhecer esses dois conceitos, neologia e neologismo. Neologia é a disciplina que trata do estudo dos processos de formação de palavras. E neologismo é o resultado desses processos. É a palavra, é a nova palavra formada a partir desses processos. E o termo neologismo pode ter três sentidos. O primeiro é neologismo como uma nova palavra, com forma nova. Um novo sentido atribuído a uma palavra já existente ou uma unidade estrangeira usada em nossa língua. Como exemplos, nós temos aqui deslogar, no sentido de desconectar-se. Deslogar seria um exemplo de nova forma criada. É uma forma não registrada em dicionário, portanto, é um neologismo formal. O segundo exemplo, tsunami, sabemos que há o registro dessa palavra no dicionário com o sentido de onda gigante. Mas, a partir depois do acontecimento de 2004, quando o tsunami atingiu a costa asiática, por conta desse fenômeno, houve um novo sentido atribuído a essa palavra, uma nova conotação, como algo grande, expressivo, forte, como no seguinte contexto: essa mulher é um tsunami. Portanto, por conta desse novo sentido atribuído a essa forma já existente, nós temos aqui um tipo de neologismo também, um neologismo de sentido. E, por fim, nós temos o estrangeirismo como em home office, que é o trabalho remoto, um termo que ganhou aí notoriedade, sobretudo depois da pandemia da Covid-19. Então, aqui nós temos três exemplos de neologismos, três exemplos de palavras novas. Como determinar um neologismo? Há vários critérios, mas o principal critério é o dicionário. Como funciona esse critério? É atribuído o conceito de neologismo às palavras ou expressões ainda não registradas em dicionários. E quais são os dicionários usados para esse critério? Bom, os principais dicionários são o AIS, o Aurélio, Michaelis, Caldas Aulete e também o VOLPE, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, editado pela Academia Brasileira de Letras. Lembrando que o VOLPE não é um dicionário comum, ele é um vocabulário, ou seja, ele apresenta apenas a grafia das palavras, não apresenta os sentidos, as acepções, como normalmente apresentam os dicionários. Então, essas são as obras normalmente utilizadas para determinar um neologismo. Portanto, havendo o registro em uma dessas obras, não é um neologismo. Agora, se a palavra ou expressão consultada não estiver registrada ainda nessas obras, isso significa que é uma palavra nova. Sendo uma palavra nova, é um neologismo. E lembrando também que nesses dicionários, normalmente as obras consultadas são as versões mais completas. Por exemplo, o Aurélio não é utilizada a versão escolar ou o mini dicionário, mas sim as versões mais completas para que haja com mais propriedade essa consulta. Então, o critério pelo dicionário, não estando registrada no dicionário, é um neologismo. Esse é o critério pelo dicionário. Quais são os tipos de neologismo? Nós poderemos estabelecer vários tipos de neologismo. Basicamente, nós temos três tipos. O neologismo formal, que significa a palavra, a estrutura inexistente na língua que é criada. Então, nós temos aqui novas formas de palavras ou expressões.
Exemplos em poemar, que deriva de poema, sofrência, e o cruzamento adultescente, que é fruto das palavras adulto com adolescente. Outro tipo de neologismo é o neologismo semântico, também conhecido como neologismo conceitual. São os novos sentidos às palavras já existentes. E aqui a gente retoma o exemplo anterior de tsunami. Tsunami é uma palavra registrada em dicionário, como já dito, com o sentido de onda gigante. Mas esse novo sentido atribuído não está registrado no dicionário como algo grande, expressivo, forte, como no contexto, essa mulher é um tsunami. Portanto, esse novo sentido faz dessa palavra um neologismo semântico. E, por fim, nós temos o neologismo por empréstimo, ou seja, são as palavras oriundas de outras línguas, como, por exemplo, lockdown, home office e fake news. São os termos estrangeiros, são os estrangeirismos. Ainda uma segunda classificação, a classificação desse teórico francês, do Guilbert, que estabelece dois tipos de neologismos. O neologismo denominativo, que são aqueles criados nos textos utilitários, fruto da comunicação diária, para nomear produtos, serviços, ideias e etc. Então, nós temos aqui, por exemplo, açaiteria, que é o nome dado ao estabelecimento onde se vende açaí. Auxílio emergencial, que é uma composição, é um termo composto, aí para denominar a ajuda dada ao governo durante a pandemia. Lembrando que os termos auxílio e emergencial estão registrados em dicionário, mas essa composição ainda não. Portanto, isso seria um neologismo denominativo também. E, por outro lado, nós temos o neologismo estilístico, que são as palavras com um caráter poético. São os termos criados que exploram a expressividade da língua. Então, por exemplo, nós temos aqui homem-festa, lixeratura, que é a mistura de lixo com literatura, e escreviver, que também é outro cruzamento de escrever com viver. Então, nós temos aqui um neologismo próprio dos textos estéticos com função poética, explorando a expressividade da língua, explorando o caráter estilístico. Ora, por que novas palavras são criadas? O mundo muda, consequentemente, a língua também muda. A sociedade está em constante mudança, pois surgem novos fenômenos, como, por exemplo, a pandemia, novas gerações, mudança de governo e outros fatores que fazem com que novas formas surjam. Para acompanhar essas mudanças, a língua também precisa criar novas palavras, novos sentidos e novas expressões para representar essa realidade. Dessa forma, surgem as novas palavras e as novas expressões, enfim, os neologismos. Resumindo, então, o neologismo é uma nova palavra, uma palavra inexistente, como, por exemplo, lavajatismo, estudamento, desinfeliz. O neologismo também pode ser um novo sentido atribuído à palavra já existente, como, por exemplo, tsunami, já discutido, e navegar, que era um termo originalmente da navegação, que passou a ser usado no âmbito da informática para indicar, por exemplo, a navegação pela internet. E, por fim, nós temos o neologismo como palavra estrangeira. Lockdown, home office, são palavras estrangeiras que são utilizadas, que são introduzidas na nossa língua, portanto, não fazem parte ainda da ortografia do português, motivo pelo qual é considerado um neologismo. E nós vimos também que o principal critério para determinar o neologismo é o dicionário. Palavra não registrada em dicionário é um neologismo. Se a palavra estiver registrada em dicionário, não é uma palavra nova,
não constituindo, portanto, um neologismo. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.